nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós começamos, uma nova série de estudos. A Carta de São Paulo aos Romanos. Este, meus irmãos, é um dos livros mais profundos do Novo Testamento. E ele nos ajuda a entender a salvação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas antes de iniciarmos essa série de estudos, eu peço carecidamente, meus irmãos, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho, tá? Porque fazendo isso, o YouTube, ele entende que você gostou do vídeo e ele recomenda para mais pessoas conhecerem a Palavra de Deus, que tem muitas pessoas que não conhecem, tá ok? Já se inscreveu? Deixou o seu like? Ótimo! Agora vamos para o estudo. E vamos começar, meus irmãos, no capítulo 1, dos versículos do 1 até o 7, onde nós vamos ver aqui a saudação de Paulo, tá ok? Dos versículos do 1 até o 7, que diz o seguinte: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E, quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meus irmãos, nesses primeiros versículos, nós vemos aqui que Paulo, ele mostra que o centro da nossa missão é anunciar Jesus Cristo para as pessoas. O verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, o Salvador de todos. Por isso que nesses primeiros versículos aqui, aprendemos isso, que Paulo, ele mostra que o centro da nossa missão, o centro da nossa missão é levar Jesus, é anunciar Jesus para as pessoas. E a nossa fé, meus irmãos, aqui, ela não se baseia em ideias humanas, ideias do ser humano, não, mas na pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. É isso que a nossa fé, ela se baseia, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Salvador, não nas nossas próprias ideias. Tá ok, meus irmãos? E para a nossa realidade, esses primeiros versículos nos mostram o seguinte, que assim como Paulo, o apóstolo, também nós somos chamados, meus irmãos, a viver como servos de Cristo, testemunhando a nossa fé em todos os lugares que a gente formos, levando Jesus para as pessoas, falando da palavra de Deus para todas as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Tá ok, meus irmãos? Esses primeiros versículos nos mostram isso, para a gente falar de Jesus para as pessoas, anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Tá ok? E nesses próximos versículos agora, dos versículos do 8 até o 15,
nós vamos ver aqui a ação de graças de Paulo, tá certo? Nos versículos de 8 até o 15. Vamos ler e em seguida nós estudaremos. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los, pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês, para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus, pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Meus irmãos, nesses versículos seguintes, sobre a ação de graças de Paulo, nós vemos aqui que Paulo, ele valoriza a fé da comunidade e também ele mostra que o crescimento espiritual, ele acontece na partilha entre os irmãos. É isso, meus irmãos, é quando a gente começa a falar da palavra de Deus entre os irmãos que tenha a mesma fé que a gente, e isso aumenta a nossa fé. Por isso que Paulo ele valoriza a fé da comunidade. Por isso que é a união entre os irmãos. Por isso, meus irmãos, que aprendemos isso aqui, que a fé ela se fortalece quando ela é vivida em comunidade, em comunhão com os irmãos. Por isso que aí para nossa realidade hoje, esses versículos aqui nos mostram o seguinte, que precisamos valorizar os encontros com os irmãos, os grupos que nós temos com os irmãos, as comunidades da fé em Cristo Jesus, pois juntos, meus irmãos, juntos na fé, nós ajudamos uns aos outros e nós permanecemos firmes em Cristo. Por quê? Quando estamos com nossos irmãos que têm a mesma fé como a gente em Jesus Cristo, a nossa fé aumenta, meus irmãos. Por isso que valorizem os grupos, se vocês participam de algum grupo, valorizem a comunidade, valorizem a comunhão entre os irmãos, meus irmãos. Porque quando nós estamos reunidos, Jesus Cristo está no meio de nós. E isso fortalece a nossa fé, essa comunhão entre os irmãos. É isso que Paulo está mostrando nesses versículos aqui. E nesses próximos versículos, dos versículos do 16 ao 17, nós vamos ver aqui o poder da palavra de Deus, o poder do Evangelho. Versículos 16 até o 17, que fala o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus ele nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Olha, meus irmãos, como é forte essa passagem aqui, sobre o poder do Evangelho.
O Evangelho, a palavra de Deus, não é apenas uma mensagem, não. Não é apenas uma mensagem, meus irmãos. O Evangelho, a palavra de Deus, é a força de Deus que transforma a vida da pessoa que crê no Evangelho. É a força, é o poder de Deus. Não é apenas uma mensagem, não é apenas umas palavras, não. É o poder de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma a vida da pessoa que crê no Evangelho. Por isso, meus irmãos, que temos que ler as Escrituras Sagradas, temos que nos alimentarmos na Escritura, porque não é apenas uma mensagem, mas sim o verdadeiro poder de Deus que transforma o nosso interior. E até hoje, meus irmãos, o poder de Deus, ele se manifesta através da fé na palavra, da fé em Deus. Por quê? Quando a gente cremos, quando a gente alimentamos da palavra, a nossa fé vai aumentando. Tá certo, meus irmãos? E para nossa realidade, essa passagem aqui nos mostra o seguinte, que não podemos também ter vergonha de sermos cristãos. Não tenham vergonha de ser cristãos, meus irmãos. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Não tenham vergonha. O Evangelho é a boa notícia que dá sentido e direção à nossa vida. Só o Evangelho vai nos mostrar como devemos viver nesse mundo aqui. Por isso que o Evangelho é a boa notícia que dá o sentido, dá o caminho certo, a direção certa, que leva para Deus. Por isso que leiam as Escrituras, falem das Escrituras para os irmãos, vivam em comunhão, meus irmãos. É isso, para fortalecer a nossa fé. E nesses últimos versículos, dos 18 até o 32, nós vamos ver aqui a ira de Deus contra a impiedade. Vamos entender isso nesses últimos versículos, do 18 até o 32, que diz o seguinte: do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhes dão a glória que Ele merece e não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros,
e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Que palavra forte, meus irmãos! Que palavra forte! Esses últimos versículos aqui, do capítulo 1 de Romanos. Que aqui nós aprendemos o seguinte, meus irmãos. Quando o homem fecha o coração para Deus, ele perde a direção da vida. Quando uma pessoa fecha o coração para o seu Criador, ele perde a direção total da sua vida. E ele começa a se entregar totalmente ao pecado. Totalmente. Por isso que isso, meus irmãos, gera destruição, gera injustiça e gera também morte espiritual, meus irmãos. Que tem muitos irmãos hoje sofrendo e sendo mortos espiritualmente. Estão mortos espiritualmente. Tem muitas pessoas assim no nosso dia a dia. Muitas. E aqui, nesses últimos versículos, aprendemos que o seguinte, que a maior tragédia não é a fraqueza humana. Não é a fraqueza humana essa maior tragédia, mas a rejeição a Deus, onde muitas pessoas estão rejeitando o seu Criador. E para nossa realidade, meus irmãos, hoje, nós precisamos escolher todo santo dia a viver voltados para o Criador. Não é um dia específico, não é outro dia, não. É todo santo dia devemos escolher viver voltados para o nosso Criador. Porque quando colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, a nossa vida encontra ordem, a nossa vida encontra paz e sentido. Nós vivemos certos com a direção certa quando estamos voltados para Deus. Mas quando não estamos, infelizmente, quando a gente fecha o coração para Deus, quando a gente rejeitamos Deus, vivemos nesse mundo perdidos, sem direção, sem sentido. Tá certo, meus irmãos? E para finalizar esse capítulo 1 de Romanos, esse capítulo aqui nos apresenta a missão de Paulo, que é o quê? Anunciar Jesus Cristo como Salvador. Ele mostra também que o Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem no Evangelho, mas também ele alerta sobre o perigo de rejeitar a Deus e viver em trevas, onde muitas pessoas aqui estão nesse mundo rejeitando o seu Criador. E a mensagem nesse último capítulo aqui é clara, meus irmãos, é clara, que precisamos viver pela fé e permanecer firmes no Evangelho, independente das circunstâncias. Tá certo? Meus irmãos, para finalizar esse capítulo, que esta palavra nos ajude a não termos vergonha do Evangelho e a vivermos também, meus irmãos, como servos de Cristo em nosso dia a dia. Tá certo? E antes de finalizar este vídeo, eu peço novamente, meus irmãos, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e compartilhe esse estudo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Tá certo?
Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E nos vemos, se Deus quiser, no próximo capítulo. Até lá, meu irmão.